Olá, queridos! Hoje vamos pensar sobre um período muito difícil. Mas antes disso, vamos ver o que acontece quando eu coloco alguns objetos dentro da água. O primeiro objeto que vamos colocar é esse tomate. Será que ele afunda ou será que ele boia? Nós percebemos que ele fica um pouco indeciso, mas ele boia. O limão, será que afunda ou boia? O limão afunda. O cotonete afunda ou não? O cotonete não afunda. E por fim, temos o clips, um pequenino clips. Mas mesmo pequenino, ele vai direto para o fundo. A densidade de alguns objetos é maior do que a água e por isso eles afundam. Hoje vamos refletir sobre algo que tem uma densidade enorme, por isso sempre nos leva para o fundo. Esse é o pecado. Por mais pequenininho que ele pareça, como clips, ele sempre vai nos levar para o fundo do poço. Israel era um reino promissor, mas muitos israelitas não conseguiram se manter nos caminhos de Deus e foram atrás de outras crenças e tradições que desagradavam a Deus. Foram atrás do pecado. Nessa época, existia uma poderosa nação chamada Babilônia, cujo povo era conhecido como caldeus. Seu rei era Nabucodonosor, um grande conquistador que fez uma campanha de expansão da Babilônia e com isso conquistou muitos povos. Como vimos, Israel estava pecando muito. E sabe o que Deus fez? Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos entregou na sua mão. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, juntamente com os tesouros do templo do Senhor, os do rei e dos seus oficiais. O povo já sabia o que lhe aconteceria se pecasse, mas não teve forças e não buscou a força em Deus, que poderia dá-la. Por isso, sofreu as consequências. Foi levado como escravo para o cativeiro. Nunca se esqueça que os nossos erros trazem consequências. Por isso, cuidado com as suas escolhas. Israel passou por uma situação muito difícil. Entretanto, até mesmo as situações mais difíceis são usadas por Deus para o nosso bem, se nós permitirmos. Por isso, diante de uma adversidade, podemos ter duas posições: nos revoltarmos contra Deus ou permitir que Deus use esta situação para o nosso bem. Era difícil para Israel, mas ele precisava do cativeiro. Pode ser difícil para você, mas você e eu ainda vamos precisar muito dos puxões de orelha de Deus e Ele usará, porque Ele nos ama e o pai que ama corrige os seus filhos. O povo que foi levado cativo teve permissão para viver em colônias, o que impediu sua dispersão total. Mas o sofrimento era evidente. Havia saudade da terra, dos palácios, do rito judaico. Havia a dor da perda. A lição principal do cativeiro é que a gente não consegue fugir das consequências do nosso pecado. Muitas vezes, Deus tenta
nos corrigir, mas ignoramos e o sofrimento é certo. Fique alerta, querido. Será que você tem rejeitado a voz de Deus? Que Deus nos ajude a fugir do pecado e nos dê uma abençoada semana. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.